E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai trazer o review aqui da Bíblia Shed, um review muito pedido, né? É, E o que eu tenho a dizer a respeito da Bíblia Shed é que ela realmente é uma das melhores Bíblias de estudo. Você pode até pensar, como assim? Porque eu conheço várias Bíblias de estudo e elas têm muito estudo e a Shed não se compara em termos de quantidade de estudo. Gente, vamos pontuar uma coisa: quantidade de estudo na Bíblia não significa qualidade, tá? E mesmo que uma Bíblia tenha uma grande quantidade de estudo nas suas notas, ela precisa ser uma Bíblia que você consiga manusear, uma Bíblia que você consiga portar. Então, existe digamos assim, uma espécie de classificação do que é uma boa Bíblia de estudo, que ela não leva só em consideração a questão da quantidade do estudo inserido. Ela leva em consideração muitas outras coisas. Por exemplo, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela não é uma boa Bíblia de estudo para quem tem uma teologia reformada. A Bíblia de Estudo de Genebra, a Bíblia de Estudo da Fé Reformada e outras Bíblias de Estudo, ela não é uma boa Bíblia de estudo para o pentecostal nesse sentido. Por quê? Porque toda a leitura do texto é sob uma ótica que leva em consideração pressupostos que são completamente diferentes da doutrina pentecostal, da doutrina calvinista, a depender de qual Bíblia você esteja lendo e a depender de qual, vamos dizer assim, teologia você está mais, né, vinculado ou entende que a Bíblia é melhor lida através dessas lentes, né? Então, se você é um presbiteriano, digamos, então a Bíblia de Genebra é uma excelente Bíblia para você, porque as lentes pela qual você vai ler essa Bíblia, os comentários dela, passam por lentes que vão levar em consideração a doutrina, vamos dizer, vai levar em consideração o calvinismo, vai levar em consideração o cessacionismo, vai levar em consideração uma série de lentes pelas quais você vai ler aquele texto aprendendo dele através das notas. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal, então ela já vai dar outra lente, que é uma lente continuista em relação aos dons, é uma lente que tem uma forte ênfase na condução do Espírito em todas as coisas. Então, assim, é outra lente. Então, o que diz se uma Bíblia é boa ou não, não é somente a quantidade de estudo, mas é a orientação que essa Bíblia toma como parâmetro para as notas, né? E outras coisas, como, por exemplo, a portabilidade. Então, por exemplo, a Bíblia Shed é uma das melhores Bíblias de estudo em termos de portabilidade. Você tem uma Bíblia de tamanho comum, de espessura comum, que você manuseia de forma muito tranquila, né? E é uma Bíblia de estudo. Imagina então você andar com a Bíblia de estudo Thomas Nelson. Ela é quase o dobro da Shed, digamos. Você não consegue manuseá-la de forma simples. Ela se esparrama toda na sua mão, ó, como é que a Bíblia fica. Tá vendo? Então ela se esparrama toda na nossa mão. Ela não é simples de você manusear, achar textos. Por quê? Porque ela é uma Bíblia muito grande, ela é uma Bíblia que tem muito conteúdo, mas, digamos, em termos de Bíblia de estudo, ela pode ser uma excelente Bíblia com relação ao conteúdo, mas não é uma excelente Bíblia em relação à portabilidade, não é uma excelente Bíblia em relação ao manuseio, né? E, digamos, também em relação à sua perspectiva de olhar para o texto, ou seja, as lentes que você olha para o texto, qual é a perspectiva dessa Bíblia? Né? Ela é composta de vários escritores de diversas perspectivas. Então, pode ser que o livro de Romanos tenha uma tendência reformada, pode ser que o livro de Atos tenha uma tendência mais, digamos assim, pentecostal, talvez nem pentecostal, mas continuista. Então, vai depender de quem está comentando. Né? Você fazer uma análise de uma Bíblia de estudo, principalmente essas que são compostas de vários escritores, é você fazer uma análise das lentes de cada um desses escritores, é você conhecer o background de cada um desses escritores, para saber que tipo de abordagem essa Bíblia está conduzindo em cada livro. Né? Por que eu gosto da Bíblia Shed e acho essa Bíblia uma das melhores Bíblias?
Porque esse problema de condução do texto, de notas a respeito do texto, que fazem com que você tenha a tendência de ler o texto de acordo com a nota, ou seja, você está abraçando uma perspectiva daquele autor, daquela nota, sem perceber que existem outras perspectivas. Então você pode cair no engano de achar que aquele texto só tem aquele olhar, né? Então, você ler a Bíblia de acordo com as notas do autor é você, às vezes, abraçar a perspectiva do autor sem saber que existem outras perspectivas. Tá? Então, a Bíblia Shed, por que eu acho ela uma excelente Bíblia? Porque as notas da Bíblia Shed, elas não têm, de forma muito enfática, de forma muito abrangente, um conteúdo doutrinário. Ela tem um conteúdo muito mais de contexto histórico, né? E de, vamos dizer assim, explicação de palavras no original, né? Então ela vai trazer nas suas notas muito mais uma explanação de algumas palavras-chave do texto do original, vai enriquecer o texto, né? Enriquecer o seu conhecimento do texto através da explicação de certa palavra no original, né? E trazer contextos históricos e culturais. Então, ela tem uma ênfase nisso, ela tem uma ênfase nessa questão, né? Ela, às vezes, quando ela traz uma certa questão doutrinária, ela às vezes cita 3 ou 4 perspectivas, né? Diferente de muitas outras Bíblias que têm uma perspectiva mais doutrinal, onde ela só traz o olhar vamos dizer assim, da perspectiva do autor, né? Se o autor é um calvinista, ele vai trazer só o olhar calvinista. Se o autor é pentecostal, ele vai trazer só um olhar pentecostal. Essa Bíblia Shed, muitas vezes em que há diferentes olhares sobre o mesmo texto, ele traz, alguns interpretam assim, outros interpretam assim, outros interpretam assim. Ou seja, ele traz um espectro de olhares, lhe mostrando que existe mais de uma forma de olhar para aquele texto. Então, essa Bíblia é uma excelente Bíblia de estudo, porque as suas notas são notas para lhe guiar no texto e lhe dar liberdade de conhecer o texto com algumas explicações a respeito de palavras originais e a respeito do contexto histórico. Isso faz com que você amplie o seu olhar sobre o texto de uma forma histórico-cultural e exegética. E aí você dá o espaço para que a iluminação do Espírito possa falar com você a respeito de, vamos dizer assim, muitas perspectivas, abrangências, digamos assim, que esse texto pode ser lido. Quando você pega uma Bíblia mais doutrinária, só é apresentado para você um ponto de vista e você, de repente, abraça aquele ponto de vista sem saber ou sem perceber que aquele texto pode ser lido sobre um outro aspecto, né? Então, a Bíblia Shed, ela proporciona, ela abre o caminho, ela dá ferramentas para que você possa olhar o texto de forma mais iluminada. Olhar o texto com um background histórico-cultural, olhar o texto com um conhecimento mais aprofundado de certa palavra do original e ali aquele texto se abrir para você e você poder entendê-lo através da iluminação do Espírito. Diferente, repito, de Bíblias mais doutrinárias, como a Bíblia da Fé Reformada, Bíblia de Estudo Pentecostal, e outras Bíblias de Genebra. Então, essas Bíblias elas mostram um ponto de vista, né, bem pontual, e todos os outros é como se não existissem, né? Então, você fica, digamos, você fica submetido à visão daquele autor, né? Então, é por isso que eu gosto muito da Bíblia Shed, porque os seus estudos são ferramentas para que você leia melhor o texto e não que você abrace uma certa doutrina, tá? Além disso, a Bíblia de Estudo Shed, ela tem excelentes referências cruzadas, e aqui é a prova viva de que a Almeida Revista e Atualizada, que é a tradução da Bíblia Shed, possui um banco de referências cruzadas excelente.
e não esses que a gente vê em 99,9% das Bíblias Almeida Revista Atualizada. A Bíblia Almeida Revista Atualizada possui um banco de referências já pronto, né? As editoras só precisam usar, né? Um banco de referências excelente, tá? E, por fim, ela possui uma concordância que é, vamos dizer assim, uma das melhores concordâncias bíblicas que existe. Ela é bem completa, ela traz concordância de nomes, né? Eu já expliquei isso, que uma boa concordância é aquela que traz concordância de nomes. Quando dentro da concordância existem nomes, quando você procura, por exemplo, por Abraão, você vai achar Abraão, como está aqui, ó, Abraão. Então, quando a concordância tem nomes na concordância, ela é uma boa concordância, ela é uma excelente concordância, na verdade. E essa concordância da Bíblia Shed, ela é uma das melhores concordâncias que nós temos, tá? Ela que talvez só perca para a concordância da Thompson, né? E ela tem esses mapas aqui, né, coloridos, em papel mais grosso, né? É realmente uma excelente Bíblia. Bíblia boa para levar, Bíblia que não tem nenhuma diferença de uma Bíblia que não seja de estudo, em termos de estrutura, de portabilidade, de largura, de tamanho, né? Uma Bíblia que tem notas de estudo que não tentam lhe levar a uma doutrina em si, né? Claro que existem pontos aqui que existe uma definição doutrinária, mas a ênfase dela não é essa. A ênfase dela é lhe munir de instrumentos para que você enxergue melhor o texto. Independente de se você vai enxergar de uma forma, digamos, doutrinária, né? Que seja até diferente do autor, né? Eu vejo nessa Bíblia muitas definições de palavras do original, muitas notas de contexto histórico-cultural para munir o leitor para fazer uma boa interpretação do texto. Além do mais, ela tem umas notas homiléticas que são uma coisa assim que não existe, pelo menos não conheço em outra Bíblia, que é uma espécie de um esboço de sermão para aquele texto, né? Então, quando o texto ele traz uma estrutura que poderia ser pregado numa palavra, ele traz essa nota homilética, dando um esboço de como poderia ser esse sermão. É uma coisa extraordinária isso, né? Apesar de eu nunca ter me utilizado dessas notas homiléticas, algumas vezes que eu consultei a Bíblia Shed, eu vi várias delas, né? Muitas notas homiléticas, tá certo? Então é isso, gente. Eu não tenho muito a falar dessa Bíblia, porque eu creio que o mais importante que eu gostaria de destacar nela é justamente ela ser uma excelente Bíblia de estudo, porque o propósito dela é munir o leitor de um melhor olhar para o texto em termos de background histórico-cultural e palavras originais, para que o leitor possa ler melhor o texto e ali extrair o conteúdo, o entendimento, né? Diferente de outras Bíblias que elas já trazem todo o conteúdo, todo o entendimento. Por quê? Porque o autor daquela Bíblia ele está conduzindo você para uma só perspectiva a respeito do texto, a perspectiva que ele tem a respeito do texto, o olhar doutrinário que ele tem a respeito do texto, tá certo? Então, a Bíblia Shed ela tem esse viés diferente, que é munir você para ler melhor, tá bom? Indico demais a Bíblia Shed. Você pode ter a Bíblia Shed andando com ela para cima e para baixo, como se fosse uma Bíblia sem estudo, porque ela é altamente portável, digamos assim, né? Tem uma excelente portabilidade, como se fosse uma Bíblia sem ser de estudo, tá bom? Um abraço a todos, é isso aí.